Meus amigos varandeiros, daqui a pouquinho a bola rola para Santos e Bahia e Santos com transmissão do Varanda a partir das 20 horas e 30 minutos. Olha, deixa eu trazer aqui os relacionados para a partida de hoje. Goleiros, Gabriel Brazão e João Paulo. Laterais, Escobar, Sherman, Léo Godoy e Kevson. Zagueiros, Gil, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Luizão e João Basso. Volantes, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Rincon e Diego Pituca. Meias, Tassiano e Álvaro Barreal. Atacantes, Guilherme, Roleiser, Soteldo, Veron, David Washington e Tiquinho Soares. Luca Meireles está fora dos relacionados para a partida de hoje. Então tá aí os 23 relacionados do Santos para a partida contra o Bahia. Para a partida contra o Bahia, 20 horas e 30 minutos, cerca de 8 mil ingressos foram comercializados pelas informações que eu recebi. 8 mil ingressos foram vendidos. E olha, vamos ao provável time do Santos? Olha, o treinador Pedro Caixinha que está balançando, atenção. O treinador Pedro Caixinha balança no cargo. A entrevista coletiva de apresentação do Renato Gaúcho, dizendo que teve um dirigente que entrou em contato com ele e disse a ele: espere até domingo que poderemos ter novidades. A informação é que essa pessoa que entrou em contato com o Renato Gaúcho seria ligado ao Santos, algum dirigente do Santos Futebol Clube. Lembrando que hoje muitas pessoas estão autorizadas a falar em nome do Santos. Então você tem lá o Pedro Martins, que não deve ter sido ele, porque pelas informações que eu tenho, o Pedro Martins é favorável à manutenção do Pedro Caixinha. Você tem Marcelo Teixeira, que é o presidente do clube. Você tem os membros do comitê gestor. Você tem o Marcelinho Teixeira, que é filho do presidente Marcelo Teixeira, mas que atua ativamente no futebol do clube. Você tem os assessores ou o assessor do presidente Marcelo Teixeira, Nicolino Bozella Júnior, o Bozelinha. Às vezes você tem até conselheiro próximo ao presidente Marcelo Teixeira, que se vê ali, né, em condição de falar pelo clube, ou até recebe essa autonomia do presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira. Então, qualquer uma dessas pessoas pode pegar o telefone, ligar para o Renato Gaúcho e falar: Renato, olha, a situação é essa. Eu estou sabendo que, né, se o Pedro Caixinha não conseguir o resultado domingo, ele está fora. Espera um pouco mais, não aceita nenhum convite, espera que o Santos vai te ligar domingo. Isso acontece no futebol, gente. Aliás, inocente é aquele que acredita que quando um clube manda alguém embora, já não tem outro engatilhado. Inocente é quem acredita nisso. Isso é balela. Se o Pedro Caixinha está balançando, é claro que o Santos já está buscando outros nomes. Não é o Marcelo Teixeira que pega o telefone e liga pro Dorival, não. Entendeu? É alguém que liga lá pro procurador. E aí, como que tá o Dorival? Ele vai querer descansar ou ele vai querer trabalhar? E se o Dorival receber um convite, ele aceita ou não aceita? Esse tipo de conversa tem, pô. Vamos parar de ser inocente. Isso não é no futebol, é no mundo. Quando você vai mandar alguém embora na sua empresa, você já está vendo o mercado, você já está olhando quem pode substituir. Você não pode parar as suas atividades porque o funcionário A, B, C ou D vai deixar a sua empresa. Não. Então isso faz parte, não é falta de ética de nenhuma das partes. Nem o funcionário A buscar algo melhor para ele, nem a empresa pensar em substituir o funcionário A, B, C ou D. Faz parte. Então que alguém do Santos sondou o Renato Gaúcho, parece que é muito claro e evidente, né? Renato Gaúcho foi sondado. O Pedro Caixinha balança? Balança.
Eu não acredito que o Pedro Caixinha deixe o Santos. Primeiro que eu acho que o Santos vence o jogo hoje, tá? Eu acho que o Pedro Caixinha hoje vai levar o Santos à vitória. Acho que o Santos é mais time do que o Bahia. Esses jogadores precisam dar uma resposta, treinaram a semana toda e eu acho que o Santos hoje sai vitorioso da Vila Belmiro contra o Bahia. Mesmo sem o Neymar. Neymar que deve voltar na terceira rodada, evoluiu bastante aí na sua recuperação. Teve aquele momento que ele regrediu, né? Sentiu ali um desconforto, voltou a treinar na academia, fazer um tratamento diferente. Nos últimos dias o Neymar voltou a treinar com bola, já no estágio bastante avançado da recuperação, e a expectativa é que terça-feira o Neymar já possa estar treinando com o restante do elenco em campo, no gramado, fazendo as mesmas atividades dos demais jogadores. Então o Neymar deve sim viajar para o Rio de Janeiro, aí fica aquela dúvida se o Neymar vai ser titular ou banco contra o Fluminense. Então sobre o Pedro Caixinha, ele balança. Se o Santos hoje perder jogando mal, a situação do Pedro Caixinha se complica. O Pedro Martins é favorável à permanência do Pedro Caixinha por confiar e entender que o trabalho precisa ser feito a médio e longo prazo. Já o presidente Marcelo Teixeira tem recebido muitas pressões ali de pessoas que rodeiam a gestão para que ele mude o comando técnico imediatamente. E aí, o medo dessas pessoas que querem a saída do Pedro Caixinha é justamente que o Santos perca a oportunidade que existe no mercado, que é justamente os dois nomes que restam, que no entendimento destas pessoas seriam os nomes de peso que estão no mercado. Dorival Júnior e Adenor Bacchio Tite. Se o Santos mudar e mandar embora o seu treinador Pedro Caixinha, esses dois nomes são favoritos para assumir o comando técnico. Dorival Júnior e Tite, o Adenor Bacchio. São esses nomes que o Santos vai trabalhar como prioridade. Não é informação. Não é informação. É tato. Eu acho que dificilmente o Dorival Júnior vai aceitar trabalhar agora. Primeiro, Dorival é um cara que teve problemas de saúde recentes, né? Todo mundo sabe disso. 2, Dorival, meu amigo, o que ele ganhou de dinheiro agora na CBF é surreal, né? O salário do Dorival Júnior era 2 milhões de reais por mês na CBF. Entendeu? Então são valores, e o Dorival tem isso garantido aí pelo menos até o final da Copa do Mundo, né? A CBF vai cumprir o contrato com o Dorival, pelo que eu tô sabendo aí, vai pagar esses valores a ele. Entende? Então, não seria normal o Dorival falar o seguinte: olha, eu agora quero descansar um pouco. Tá com a situação tranquila. 2 milhões garantido por mês. Acho que o Dorival vai querer entrar numa pressão que é o Santos Futebol Clube agora. Logística, jogo quarta, domingo. Não sei, hein? Não sei. Então, acho que o Dorival é difícil trazer, convencer o Dorival. Primeiro que tá valorizado. Dorival, por incrível que pareça, saiu por cima da seleção brasileira. Por que por cima, Marcão? Dorival foi mal pra Dedéu na seleção? Porque a responsabilidade da bagunça que tá a CBF não caiu na conta do Dorival, caiu na conta do Edinaldo, dos dirigentes da CBF. Então o Dorival saiu valorizado da CBF. A verdade é essa. Porque a imagem do torcedor do trabalho do Dorival é do trabalho dele no São Paulo, do trabalho dele no Flamengo, do trabalho dele no Ceará, do trabalho dele no Santos. Então o Dorival tá em alta. Por incrível que pareça, o Dorival tá em alta. Então não é fácil trazer o Dorival. Quem tá embaixo é o Tite. Esse tá embaixo. Embaixo entre aspas, né? É um treinador caro também. Eu não gosto. Eu não gosto do estilo do Tite. Eu não gosto da forma de jogar do Tite. Eu não gosto da oratória do Tite. É chato pra dedéu. Eu coloco o Tite como a pior entrevista do futebol brasileiro. Não tem nenhuma entrevista pior do que a do Tite no futebol brasileiro. Não existe. Pra mim é o cara mais chato do meio do futebol é o Tite, Adenor Bacchio. Nada é mais chato que o Tite. Nada. Não tem nenhuma resenha mais chata do que ouvir o Tite falar. Nada. Agora, vamos lá.
É um treinador vitorioso, é um treinador competente, é um cara que o Neymar adora, Neymar pai adora, César Sampaio adora, que é auxiliar, entendeu? Então, é um nome fortíssimo, que se vier para o Santos Futebol Clube, vai fazer melhor do que está fazendo o Pedro Caixinha, não resta dúvida sobre isso. Não gosto como treinador, eu não gosto, mas é um cara competente, não é isso? Alguém duvida que o Tite é um cara competente? Não, né? O Tite é um cara competente. A carreira dele, o currículo dele mostra isso. Você pode gostar ou não do profissional. Aí é uma outra história. Mas que ele é um cara competente, não resta dúvida nenhuma sobre isso. Sampaoli, né? Estão falando aqui. Cara, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu gosto, tá? Pra mim é o treinador que eu mais gosto desses nomes que se falam aí. É o Sampaoli, mas não acredito. Eu nem gasto muita energia pra falar do Sampaoli, porque o Sampaoli, eu não vejo conexão entre Sampaoli e Neymar. Eu não vejo. Hoje, eu não vejo. Seria legal. Seria muito legal. Então a verdade é essa. O Pedro Caixinha balança como treinador do Santos Futebol Clube. Se o Santos hoje não vencer a partida, tem chances reais de o Pedro Caixinha ser demitido. Eu ainda acho que o Marcelo Teixeira vai segurar por mais alguns jogos. Não acredito que o Marcelo mande embora o Caixinha rapidamente assim, a não ser que o Santos hoje seja goleado. Perca de 3, 4, aí fica insustentável. Em condições razoáveis, o Pedro Caixinha, eu acho que fica pelo menos mais uma rodada. Conhecendo o Marcelo da forma que a gente conhece, quem acompanhou o Marcelo nas gestões passadas sabe, o Marcelo estica a corda. O Marcelo, para mandar embora, tem que estar numa situação totalmente irreversível, senão ele segura. O Marcelo segura. Marcelo não é... Isso aí, gostem ou não gostem do Marcelo, ele gosta de trabalho a médio e longo prazo, entendeu? É que no futebol é difícil, mas que ele gosta, entendeu? Marcelo não é o presidente de tomar decisões ali pela emoção. Isso aí ele não toma. Até a declaração que ele deu após a partida contra o Vasco foi surpreendente. De alguém que tá pé da vida. O Marcelo não é aquele Marcelo em grande parte do momento dele como gestor, não é. Então, aquela fala do Marcelo Teixeira pós-derrota contra o Vasco, ela mostra que até a paciência do Marcelo Teixeira chegou ao limite. Então pode ser que ele mude a sua postura e a sua forma de ser nessa situação do Pedro Caixinha. Algo deixou o Marcelo Teixeira desconfortável. Talvez o excesso de folga, né? O excesso de descanso do time tenha provocado essa reação do Marcelo. Ele cedeu, falou: Caixinha, faz o que você quer dar folga de 4 dias, mas eu vou cobrar o resultado. Na hora do resultado, o resultado não veio. Aí o Marcelo pilhou. Entendeu? Porque, cá entre nós, as folgas concedidas para o elenco do Santos nas semanas decisivas do Paulista foi uma vergonha. Foram vergonhosas aquelas folgas. Isso não desceu, né? Ninguém engoliu isso muito bem. Vamos falar sobre o jogo, olha. O treinador Pedro Caixinha testou algumas variações durante toda a semana. O time não está definido, o Caixinha vai definir o time durante o dia de hoje. O último treinamento foi ontem, mas alguns testes foram realizados. Diego Pituca treinou em alguns momentos como primeiro volante, no lugar do João Schmidt. A tendência é que João Schmidt seja o titular, mas Pituca está sendo testado como primeiro volante. Um outro teste realizado pelo treinador Pedro Caixinha. Álvaro Barreal no lugar do Guilherme, para a alegria geral de 70% da nação santista, que querem o Guilherme no banco de reservas. É impressionante a impopularidade do Guilherme. É impressionante, meu amigo. O Guilherme, o que o homem é impopular perante a torcida do Santos é uma barbaridade. É uma barbaridade. Por onde você passa, você pergunta pro santista. E o Guilherme fala, esse é banco. Mas a verdade é que o Guilherme não está num bom momento em campo e nem com o torcedor do Santos.
Eu não sei qual foi a declaração que o Guilherme deu, que não pegou legal. Mas a verdade é que o Guilherme não tá bem também em campo. Mas eu acho que a pegação de pé no Guilherme, no meu entendimento, é exagerada. Isso é o que eu acho. Eu não tiraria o Guilherme do time ainda. Mas entendo que você manter o Guilherme com toda essa pegação de pé pode acabar queimando o jogador. Talvez seja inteligente por parte do Pedro Caixinha ter esse tato, essa habilidade de tirar o Guilherme de cena agora e fazer talvez o que a torcida está querendo, que é o Barreal, Soteldo e Roleiser juntos. Né? Acho que talvez seria o mais inteligente por parte do treinador Pedro Caixinha tomar essa decisão. Tecnicamente, eu volto a dizer, eu não faria essa mudança. Agora, na questão mais ampla, olhando e presenciando tudo aquilo que estamos vendo as reações do torcedor, né? A gente tá vendo a reação do torcedor aí. Pô, 70%, 80% da torcida quer o Guilherme fora, pô. Então o que pode acontecer hoje? O Santos sai perdendo, o Guilherme perde um gol e a torcida começa a pegar no pé do cara. Aí você arrebenta de vez com a relação torcedor-jogador. Então, existe um risco disso acontecer hoje na Vila Belmiro. Guilherme e Sherman são alvos da torcida do Santos. Guilherme e Sherman são alvos da torcida do Santos. Então o treinador precisa ter essa sensibilidade. Então o Barreal treinou ali do lado esquerdo. O Soteldo, pelas informações que nós temos, será o titular do Santos hoje. Soteldo volta a jogar e Roleiser também será titular. A dúvida é Barreal ou Guilherme? A dúvida é essa. Acho que vai Guilherme e Barreal começa no banco de reservas. E outra dúvida é Diego Pituca ou João Schmidt. Os dois treinaram como titular em determinado momento dos testes. Acho que vai João Schmidt. Então vamos ao provável time do Santos para a partida de logo mais. Santos, meus amigos varandeiros, vamos ao provável time do Santos Futebol Clube para a partida de logo mais. Está aí na tela para você. Indiscutível, Gabriel Brazão, goleiro do Santos Futebol Clube hoje, titular absoluto. Sherman pela direita, na zaga, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. No meio campo, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo. Na frente, Benjamin, Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Esse é o Santos para a partida contra o Bahia às 20h30. É claro que só iremos saber a escalação oficial do Peixe 1 hora antes da partida. 1 hora antes da partida, iremos saber a escalação oficial do Santos Futebol Clube, portanto, às 19h30. Às 19h30, iremos saber a escalação oficial do Santos Futebol Clube. Vamos falar um pouquinho do Bahia? Bahia do Rogério Ceni. Bahia que empatou a primeira partida em 1-1 contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Bahia que vem de 2 empates de 1-1, né? Empatou contra o Corinthians na estreia no Campeonato Brasileiro e empatou contra o Internacional. Na Libertadores da América em 1-1 no meio de semana. Hoje teremos o reencontro do Jean Lucas, que espirrou o taco naquele chute contra o Fortaleza. Naquela partida que culminou no rebaixamento do Santos. Jean Lucas hoje de volta à Vila Belmiro. Aliás, alô, Bar do João! Esse tem qualidade, hein? Prepara o estoque, hein? É uma cilada, Bino. Jean Lucas hoje na Vila, hein? Alô, João! Prepara o estoque de tubaína que o Jean Lucas gosta, hein? Esse eu vou falar uma coisa pra você, hein? Esse adora uma tubaína gelada, hein? Mamãe, hein? Lembra contra o Atlético Paranaense que ele chegou daquele jeito? Chegou alegre, cantando, pulando. Ele e o Marcos Leonardo. Alô, Bar do Alemão. Prepara o estoque, hein? Prepara o estoque hoje que o Jean Lucas tá na Baixada, hein? O Jean Lucas na Baixada é um perigo, hein? O Jean Lucas na Baixada é um perigo. Então teremos hoje o reencontro do Jean Lucas com o Santos Futebol Clube. Jean Lucas que fez o gol contra o Internacional no meio de semana. É um jogador bom, né? Eu acho que o Jean Lucas é um bom jogador, né? Que infelizmente ali
teve algumas atitudes ruins no ano do rebaixamento do Santos, mas não coloco a culpa 100% no Jean Lucas. Acho que é um jogador que tem qualidade, tanto é que tem feito bons jogos no time comandado por Rogério Ceni no Bahia. O Bahia é um time bem montado pelo Rogério. O Rogério, no meu entendimento, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro hoje. Gosto muito do Rogério, estudioso, que tem alguns problemas ali na gestão de grupo, né? Na gestão de pessoas. Isso é algo que o próprio Rogério sabe e atrapalha ele como treinador. Mas o Bahia é um time encardido. Vamos ao provável Bahia para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, Ronaldo no gol ou Marcos Felipe. A tendência é que vá o Ronaldo. Na última quarta, quem foi o goleiro do Bahia foi o Ronaldo. Aliás, bateu roupa no gol do Ener Valencia. Gilberto pela direita. Na zaga, Canu e o Ramos. E do lado esquerdo, o Jubá. No meio-campo, Caio Alexandre. O Juba, né? Jubá não, Juba. No meio-campo, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli. Na frente, Rodrigo Nestor, Eric Pulga e Luciano Rodrigues. O uruguaio Lúcio Rodrigues deve ser o centroavante do Bahia. O Bahia num 4-3-3, comandado por Rogério Ceni. Bahia num 4-3-3, comandado por Rogério Ceni. Meus amigos varandeiros. Jogo bom, hein? Jogo difícil hoje na Vila Belmiro. Ontem nós fizemos o mano a mano, que tá rolando aí já no canal principal do Varanda Futebol Debate. Deu 7-5 pro Santos Futebol Clube ontem no mano a mano, né? O Santos perdeu ali em algumas posições. O Santos perdeu na lateral direita. Na minha análise, o Santos perdeu no meio-campo. Tanto o Schmidt como o Bom Tempo. Eu coloquei o Caio Alexandre e também o Jean Lucas à frente dos dois meio-campistas do Santos. E o Santos perdeu também na meia. Eu coloquei o Cauli à frente do Soteldo. Foram as 4 posições que o Santos perdeu. No mais, o Santos venceu em todas as demais posições, né? Então, eu acho o seguinte, teremos um jogo difícil hoje na Vila Belmiro. Teremos um jogo complicado hoje na vila mais famosa do mundo. Mas vejo que o Santos é melhor do que o Bahia. Vejo que o Santos é melhor do que o Bahia individualmente. Vamos ver o coletivo. O Santos era melhor que o Vasco e perdeu. Vamos ver se no coletivo, se o Santos vai conseguir fisicamente aguentar a partida, né? Vamos ver se o treinador Pedro Caixinha consegue acertar as mudanças no segundo tempo, porque tem errado muito, né, as mudanças na segunda etapa, o Pedro Caixinha. Então tudo isso vai ser importante para que o Santos vença o jogo. Individualmente, volto a dizer, o Santos tem peças melhores que o Bahia. Mas futebol não é só isso. Futebol é coletivo. Futebol é físico. Futebol é estratégia. Se você pecar nessas 3 situações, você perde um jogo. Se fisicamente você pregar no segundo tempo, você perde um jogo. Né? Se você escolher as opções erradas nas mudanças do segundo tempo, você perde o jogo. Então, e coletivamente, se o time não estiver bem entrosado, funcionando, compactado, você também perde um jogo. Então, acho que isso que vai ser decisivo na partida de hoje. Individualmente, eu acredito muito mais no Santos. Daniel Marques, cadê o Neymar? Neymar tá treinando, né? O Neymar já tá numa fase final de recuperação, volta contra o Fluminense, 3ª rodada. Resta saber se vai começar no banco ou como titular. Felipe tá perguntando, o Neymar já disse aqui. O Leonardo Camargo, o Sherman tá muito saltinho? Não acredito nisso. Eu acho que o Sherman não é o grande problema do Santos. É que a torcida do Santos descobriu que todo o problema do mundo atualmente é do Guilherme e do Sherman. Choveu, é culpa do Guilherme e do Sherman. Fez sol, a culpa é do Guilherme e do Sherman. Entendeu? Rajadas de vento, culpa do Guilherme e do Sherman. Aumentou o preço da água de coco, a culpa é do Guilherme e do Sherman. Tudo é Guilherme e Sherman no Santos hoje. Né? Então é difícil. Não dá pra gente ficar todo dia aqui falando dos dois, né? Eu já trouxe minha opinião sobre os dois. Pra mim, o Sherman tem qualidade e tem potencial e hoje é titular do Santos. E o Guilherme, no meu entendimento, caiu de rendimento, é verdade. Mas eu acho que o torcedor tá pegando muito no pé do Guilherme de forma... no meu entendimento,
existe até uma perseguição ao Guilherme. Vamos com calma, né? Vamos devagar. Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, a arbitragem para o jogo de hoje ficará por conta de Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Guilherme Dias Camilo é o assistente 1. Luiz Cláudio Regazzoni é o assistente número 2. E no VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Tá aí, portanto, a arbitragem para Santos e Bahia, Bahia e Santos, 20 horas e 30 minutos. A partir das 18h30, o Varanda comanda uma grande transmissão para você.